Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 5. Vamos meditar hoje no versículo 10 ao 12. Jesus Cristo dizendo assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quanto vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos meditar nesses versículos, mas para isso eu quero colocar a história de Pedro como uma referência na minha vida e na sua vida, para a gente entender um pouco, até mesmo o que Jesus Cristo está dizendo. Bem-aventurados, felizes, aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Amém? Então eu peço para os irmãos meditar junto comigo aqui a história de Pedro também. Vamos colocar como exemplo Mateus capítulo 4, versículo 19. Versículo 18, eu vou ler o 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Olha para o irmão que está do teu lado e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar e fala assim: vinde após mim, e te farei pescador de homens. Olha para o irmão que está atrás de você, Nathalie, fala para ele: vinde após mim, e te farei pescador de homens. No versículo 20 vai dizer assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua misericórdia, enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, que o Senhor venha operar as tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga, Pai, aqueles que não estão te servindo, que não estão andando nos teus caminhos, traga, Pai, para a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos, Pai, numa só fé, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é vivo, santo e fiel. Podem se assentar. Eu quero fazer os irmãos refletir junto comigo o que é ser perseguido. Igual eu disse, eu vou colocar como exemplo a história de Pedro. Você imagina assim, Pedro, ele pescando ali, e de repente uma voz fala com ele: Pedro, segue-me. E este homem abandonar a rede, abandonar
o barco dele ali e começar a seguir um homem que acabou de falar com ele. Pedro, ele estava na cegueira terrena, mas Deus estava mostrando o espiritual para ele. Vamos meditar um pouco assim. É igual a irmã Paula. A irmã trabalha na saúde. Você está lá trabalhando, irmã Paula. Está lá trabalhando, de repente entra um homem. Fala assim: Paula. Você olha e ele fala com você: segue-me. E você se desprende ali dos seus amigos. O que você está fazendo, Paula? Paula, você está no horário de trabalho. E você larga tudo e segue ele ali, sem saber o que vai acontecer com você. Andando na fé, porque Jesus Cristo ele fala para Pedro: te farei pescador de homens. Não somente para Pedro, mas para André também. Logo em seguida Jesus Cristo continua ali andando e vê João e Tiago. Ele vai falar as mesmas palavras. Eles vão soltar ali também, vão abandonar o barco e a rede para seguir Jesus. Jesus ele começa a fazer maravilhas, curando, além disso ensinando com autoridade. Aí entra no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele falando dos bem-aventurados, felizes, tanto o pobre, aquele que chora, o manso, aquele que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, os limpos de coração. Ele passa esse ensinamento. Havia uma multidão ali, ouvindo Jesus. No capítulo 8, Jesus Cristo termina esse sermão. Pensa no sermão, pensa no ensinamento que ele passou. No versículo 1 do capítulo 8, vai dizer assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E vai falar que vai aparecer ali um leproso. Então Pedro, André, Tiago, João, eles vão ver Jesus Cristo operando mais um milagre ali. Termina, eu creio que terminou esse dia com muitas riquezas. Com muitas riquezas. Com muitos ensinamentos. E Pedro ele volta para sua casa. Jesus Cristo marca no outro dia com eles ali, para eles irem em outros lugares. E Pedro ele volta para sua casa. Eu fico imaginando a esposa de Pedro perguntando: como foi seu dia, meu amor? E Pedro ele fala assim: você não acredita, eu encontrei com Jesus. Quem é Jesus? É o Messias. É o Messias. E ele falou para mim seguir ele. Que história é essa, Pedro? Seguir ele. Cadê os peixes, Pedro? Você não consegue entender. Eu encontrei o Messias e ele me escolheu. E ele falou que era para mim seguir ele. Então, para os irmãos só entender, quando Jesus Cristo, ele no sermão, ele vai passar os ensinamentos para todos ali que estavam naquele momento ali ouvindo ele. E ele vai falar: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui eu já falo assim, ó, a primeira perseguição, a sua família. Por quê? Porque agora Pedro, ele começa a seguir Jesus. A família de Pedro começa a sentir falta dele.
Pedro, ele começa a interceder pelas pessoas. Começa a interceder pelas pessoas. Pedro tinha problema dentro de casa, sim ou não? Tinha. Mas ele sabia que ele estava servindo ali o Deus Todo-Poderoso. E eu fico imaginando assim, Pedro, ele se encontrando com Jesus. Aonde que nós vamos? Hoje nós vamos na casa de Zaqueu. Vamos colocar um exemplo. E hoje, aonde que nós vamos? Nós vamos para Galileia, Pedro. E eu fico assim, imaginando um dia Pedro chegando, falando com ele. E hoje, aonde que nós vamos? Hoje nós vamos na sua casa, Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele se entregou mesmo ao ministério. Ele se entregou ao ministério. E Jesus Cristo, os irmãos conhecem que ele curou a sogra de Pedro. Teve um dia que Jesus Cristo, ele está pregando para um jovem rico. E o jovem rico, ele não gostou das palavras que Jesus Cristo falou com ele. E Jesus Cristo, olhando assim para os discípulos, falou assim: é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque esse rico não quis se desprender da riqueza que prendia a ele ali. Os discípulos, eles vão olhar para Jesus e automaticamente eles vão falar com Jesus, dizendo assim: se é desse jeito, Jesus, é impossível. Então alguém se salva. No evangelho relatado por Lucas capítulo 18, eu vou pedir para os irmãos até irem lá. No versículo 17, Jesus Cristo vai dizer para os discípulos: o que é impossível para o homem é possível para Deus. No versículo 28, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele vai dizer assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha aqui, Pedro, ele falou assim: nós deixamos tudo para te seguir. É a primeira perseguição que eu falo que você vai ter, meu irmão. Que você vai ter, minha irmã. E Jesus Cristo vai dizer essas palavras para Pedro e serve também para você. Tem Pedro aí hoje? Tem discípulos de Jesus aí? Ele vai dizer assim: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século virtuouro a vida eterna. Então, a primeira perseguição que você vai ter, por isso que eu estou falando, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, por conta da palavra de Deus. Agora sua família mudou. Agora sua família mudou. Você lembra quando a mãe de Jesus e os irmãos foram querer falar com ele? Os discípulos falaram assim: sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com o Senhor. Ele vai falar assim para os discípulos: ei, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e praticam. Voltando aqui para a história de Pedro. Pedro, ele fez essa renúncia. E olha aqui, Mateus capítulo 10. Essa é a primeira perseguição, meu irmão e minha irmã, que um cristão vai ter. O versículo 34.
Jesus, as falas de Jesus: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então essa é a primeira perseguição. Jesus Cristo vai dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Então esta é a primeira perseguição que você vai ter. Seus familiares vão começar a sentir falta de você. E olha, tem muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras e por querer também adaptar as Escrituras para justificar os seus erros, distorce as palavras do nosso Deus Todo-Poderoso e usa um texto, desfaz esse texto que Jesus Cristo está dizendo, e pega o que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 5. Eu vou pedir para os irmãos irem lá, para isso não acontecer na vida dos irmãos. Muitas pessoas pegam esse texto para justificar o seu erro e o seu pecado, para não estar vindo para a igreja. O versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Vai dizer assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a sua fé, e é pior do que os descrentes que não crê. Então muitas pessoas usam esse texto para falar: pastor, eu tenho que cuidar da minha família. Mas Paulo, ele não pode ir contra as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. Quando Paulo ele fala essas palavras aqui, meus irmãos, ele está falando para Timóteo. Timóteo, é nosso dever. Cadê o Timóteo? O Timóteo não veio hoje. Timóteo, é o nosso dever. É o nosso dever cuidar dos órfãos e das viúvas. É o dever da igreja. Mas ele está falando assim no versículo 3 em diante, até o 5. Ele vai dizer assim: mas se essa viúva ela tiver um familiar sendo cristão, é o dever dele, não é o dever da igreja. É ele que tem que cuidar da família. E se ele não cuidar, ele negou a sua fé. Então uma coisa que quebra princípio, meu irmão, uma coisa que vai quebrar, assim, de você deixar de amar Deus sobre todas essas coisas, mais do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, é quando você precisa colocar a sua fé em ação. Você entendeu? Você não pode fazer igual aquele sacerdote, igual aquele levita, de ver uma pessoa enferma, machucada ali, e ir para a igreja, sabendo que tem uma pessoa necessitando de você. Então nisso você quebra esse princípio, e Deus se agrada disso. Então você só pode quebrar, assim, amar Deus sobre todas as coisas, amar Deus mais do que seu pai e sua mãe, se você for ter que colocar sua fé em ação. Por exemplo, se houver algum familiar seu, um irmão, um pai, até mesmo um vizinho, não tendo quem cuidar, você deixa de vir para a igreja para cuidar dessa pessoa. Você não pode ser um sacerdote, um fariseu ou um levita. Aí você agrada a Deus nesse sentido, mas tirando isso, não, você tem que continuar vindo, você tem que continuar buscando a sua salvação, porque Jesus Cristo vai dizer também no Evangelho relatado por Lucas capítulo 6, versículo 39, pode um cego guiar outro cego? Então você precisa estar na luz, você precisa amar Deus sobre todas as coisas. Então, por exemplo, vai haver essa perseguição dos seus familiares, essa falta. Você não anda mais com a gente, você já não participa das festas.
Assim, porque a sua família mudou. Você precisa levar eles para Cristo. E para isso você precisa estar firme com Cristo. Tem muitas pessoas que querem levar a família para Cristo, mas não está firme, não vem para a igreja. Pedro, eu estou colocando a referência em Pedro, porque Pedro, ele deixa bem claro, já até lemos no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 18, versículo 28, ele fala: nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus Cristo faz uma promessa, e essa promessa se cumpre. Além de você ganhar uma nova família, a sua família também vem para Cristo. Porque quando você começa a deixar a palavra, a sentir transformar, quando você começa a viver a palavra, você acaba iluminando a sua casa, a sua família. Então entenda isso. A primeira perseguição de Pedro é essa. E a primeira perseguição que eu quero falar para o irmão, para a irmã, é essa. É dos familiares. A segunda perseguição é aquela que ele fala: aquele que não aborrecer a sua própria vida. Então não adianta nada você estar amando Deus sobre todas as coisas, você está participando da família cristã, mas você não está sendo um exemplo dentro da sua casa. Não adianta nada você evangelizar as pessoas lá fora, se você não evangeliza primeiro os da sua casa, com os comportamentos, com o seu comportamento. Você entendeu? Porque você seria um hipócrita. Você abandonar os seus familiares, começar a seguir Cristo, e seus familiares, aqueles que são de dentro da sua casa, saber que você não vive o Evangelho. Você fala assim: meu, que hipocrisia. Se arruma todinho ali, mas você não dá um bom testemunho dentro de casa. Então os primeiros que tem que ser impactado aos seus familiares, com a sua atitude, com o seu comportamento. É porque Pedro, ele estava falando de um Cristo de amor. Onde você vai, Pedro? Não, eu vou seguir Jesus. Por que você segue Jesus se você não está dando um exemplo, Pedro? Você fala de Jesus de amor, mas chega aqui em casa só chutando o balde. Você tem que colocar em prática. Você entendeu? Então, o primeiro passo é você ser perseguido pelos seus familiares. O segundo passo é você ser perseguido por você mesmo, mudando as suas atitudes, o seu comportamento, sendo um exemplo para os seus familiares. Que aí você vai estar sendo luz para a sua casa. Além disso, olha aqui, Jesus Cristo, ele estava ensinando os discípulos. Eu estou colocando Pedro como exemplo. E também não é só essa perseguição. Às vezes as pessoas começam a andar com Cristo e no começo é maravilha. Se você parar para analisar, ler o capítulo 4, versículo 18 em diante, eles vão ver maravilhas, eles vão ver milagres, eles vão ver palavras que ainda eles não estavam vivendo. Igual aqui, eu estou falando de perseguição. Muitos, eles podem estar vivendo os milagres, mas ainda não a perseguição. Mas vai chegar uma hora que vai vir a perseguição. Pedro e os discípulos não tinham noção do que era andar com Cristo, do que era, ser um seguidor de Cristo. Eles vão ver Cristo sendo perseguido, Cristo sofrendo. Em Mateus capítulo 9, versículo 34, Jesus Cristo vai curar um rapaz que é mudo. No versículo 34, os discípulos, eles vão ver ali, os fariseus falarem que Jesus Cristo estava expulsando esse demônio pelo príncipe dos demônios. Olha aqui, no versículo
34, quando Jesus Cristo cura esse rapaz que é mudo. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Então os discípulos, Pedro, ele começa a observar Jesus Cristo já sendo atacado. Mas ainda eles não tinham noção do que iria acontecer com eles. E Jesus Cristo, ele vem preparando, olha, e a minha função, meu irmão, é preparar você para os dias difíceis, para você continuar na presença de Deus. Sei que Deus vai fazer milagres na sua vida, como tem feito na minha, mas vai ter momentos difíceis, que você precisa confiar nele. E no capítulo 10 em diante, até mencionei essa passagem na quarta-feira, que Jesus Cristo separa lá os 12, envia para as casas, e ele fala assim: a casa que vos receber, levando as boas novas, a paz vai descer sobre ela. Mas a casa ou a pessoa que não receber essa palavra da salvação, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Porque Sodoma e Gomorra é exemplo do que Deus fez. Eles rejeitaram ali a pregação de Ló. E ali ficou o exemplo para a gente não cometer esses erros, para a gente, mesmo com pouquinha fé, começar a buscar o nosso Deus Todo-Poderoso e o conhecimento para estar andando na palavra dele. E olha aqui, no versículo 16, Jesus Cristo vai dizer assim no capítulo 10: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sedes prudentes como a serpente, inofensível como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Olha aqui, Jesus Cristo falando o que iria acontecer com eles. E Jesus Cristo começa a passar instruções para eles. Você vê que quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para Pedro e fala para Pedro: Pedro, quando você era novo, você andava nos lugares que você queria, mas agora não, Pedro. Agora as pessoas vão amarrar sua mão e vão te levar para lugares que você não vai querer, por conta do meu nome, por conta da minha palavra. No Evangelho relatado por João, capítulo 18, Jesus Cristo ele vem encorajando os discípulos. Assim ele faz nessa noite nos nossos corações. O capítulo 15, versículo 16, os irmãos já conhecem. Ele vai dizer assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que dê frutos. E esses frutos é quando a gente guarda a palavra dele. No versículo 18, ele vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Então Jesus Cristo, ele está falando: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, ele odiou a mim. Por quê? As pessoas do mundo, elas andam sem pastor. Eu já disse, elas estão um pouco se importando para a palavra de Deus. Mas você não, cristão. Se você casar, você tem que honrar a sua esposa. Você não, cristão. Você não pode andar igual as pessoas do mundo. Você tem a palavra de Deus ali para te guiar. Você tem que fazer o bem. Você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Se você for se assentar, você tem que fazer o nome do nosso Deus ser glorificado. Naquele ambiente, você tem que chamar aquelas pessoas para se assentar.
A palavra fala: tudo que você for fazer, que o nome de Deus seja glorificado. Você não. E por conta de você guardar a palavra de Deus, Jesus Cristo vai dizer assim, ó, no versículo 19: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando você não participa desse sistema que é o mundo vai te odiar. Assim, ó, você é contra o aborto, tem pessoas que não vão gostar. Você é contra, assim, que, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, por conta da palavra. As pessoas não vão gostar de você. Mas igual eu sempre falo assim, meus irmãos, vocês têm que ter, assim, não julgar ninguém. Vocês nunca podem julgar ninguém. Vocês têm que ser luz para essas pessoas, porque não existe pecadinho, pecadão para Deus. As pessoas jogam peso, sabe, no LGBT, mas aquele que se masturba também não vai entrar no reino dos céus. Aquele que está na fornicação também não vai entrar no reino dos céus. Aquele que mente também não vai entrar no reino dos céus. Aquele que não perdoa não vai entrar no reino dos céus. Então, todos nós precisamos de misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa lutar para Deus te libertar do pecado. Você entendeu? Então não é julgar, é você ser luz para as pessoas. Ser luz para as pessoas. Voltando no evangelho relatado por Mateus, capítulo 10. Agora, só para os irmãos entenderem, Jesus já está nos ensinando a primeira perseguição, que é os nossos familiares. A segunda perseguição é a gente mesmo, que devemos dar um bom testemunho, devemos lutar contra as nossas vontades. Igual eu estava conversando com uma irmã ontem, acho que foi ontem, e eu falei assim: olha, minha irmã, eu luto para não causar escândalo. Assim, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter caráter, e caráter com Deus. Eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos. Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Estou falando de mim. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu vou prestar conta. E olha, eu já vi pastores falar, sabe, uma heresia que fez a pessoa morrer, faz pessoas morrer acreditando na heresia. Eu tenho que tomar cuidado com tudo isso, porque não adianta nada pregar para as pessoas e naquele dia eu não ser salvo. Então, ó, aqui no evangelho relatado por Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo vai dizer assim: não temas os que matam o corpo e não pode matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, assim, você não pode temer. Não é somente eu. Se você conhecer a palavra de Deus e você ver alguém andando no erro, você tem que falar. Aí você vai ser perseguido por conta da palavra de Deus. Por conta da palavra de Deus. Você vai ser perseguido pelos seus familiares. Você vai ser perseguido por você mesmo, lutando para dar sempre um bom testemunho. Você tem que falar a verdade para as pessoas. E ó, vocês conhecem o que os discípulos sofreram, né? Pedro, você sabe que inventaram calúnias, mentiras, né? Mas Deus sempre livrou ele, não somente ele, mas Paulo também. Mas você precisa guardar a palavra de Deus. Aí você vai ser perseguido, eu vou ser perseguido. Mas ó, entenda uma coisa: Deus, ele irá te livrar, assim como livrou Paulo, Pedro, e me livrou também. Aqui no versículo 34 é onde que eu quero trazer para os irmãos. No versículo 32, perdão, capítulo 10. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Entenda isso aqui, meus irmãos. Negar nosso Deus Todo-Poderoso. Você vê que os discípulos, eles se entregaram ali para levar esse evangelho, para esse evangelho também nos alcançar. Eles foram presos, Paulo, né, na prisão lá, escrevendo carta. Eles não podiam se reunir assim naquele tempo, igual hoje nós estamos, essa paz. Muitas das vezes era escondido por conta da perseguição, só para falar de Cristo ali. Além de eles darem um bom testemunho, que eles tinham que dar, senão eles não entrariam no reino dos céus, eles tinham que adorar ali escondidos. Hoje não, graças a Deus, você não sofre essa perseguição. Hoje você pode falar assim: eu sou crente, eu sou de Cristo. Você pode defender ali o que você crê. Se você é católico, eu sou católico. Não, eu sou cristão. Não tem isso. Você tem essa paz. Mas aqui ele fala assim, no versículo 32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Tem muitas pessoas que pensam que está sendo perseguido assim: eu fui mandado embora do serviço. E às vezes não foi por conta de Cristo, foi por conta que a pessoa é preguiçosa, foi por conta que a pessoa ali, falava mal de outras pessoas. Não foi por conta de Cristo. Agora tem casos que as pessoas, elas são mandadas embora por conta da palavra de Deus, por conta de um bom testemunho, por conta ali de não aceitar dinheiro fácil. Fala: não, você não participa do meu esquema. Essas pessoas são perseguidas. Eu estou jogando para o tempo de hoje. É porque hoje você não vai ser perseguido, pelo menos até hoje não, né? Você ser perseguido por você falar: eu sou cristão. Até agora não. Mas assim, eu preciso colocar na mente de vocês que ser perseguido é quando você guarda a palavra de Deus. Agora, quando você faz coisas erradas, não coloca no seu coração que você está sendo perseguido por conta de Cristo. Não, por conta de ser cristão. Não, se você fez coisas erradas, foi por conta que você ainda não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o que é ser perseguido por conta do Evangelho. Eu lembro, meus irmãos, assim que eu estava seguindo Cristo, eu não era convertido, mas eu estava buscando a conversão. E comecei a mudar os ambientes. Falei assim: eu vou começar a andar com Cristo. Comecei a buscar a minha salvação. Desfiz das minhas amizades. Desfiz mesmo. E você tem que desfazer aqueles que não andam com Cristo. Se você continuar, você não vai conseguir permanecer nessa caminhada. A sua família tem que ser outra, a sua amizade tem que ser outra. Não é você que tem que seguir essas pessoas do mundo, é essas pessoas do mundo que tem que seguir você. Você é luz nas trevas. E eu comecei a mudar. Trabalhava numa empresa, assim, prestava serviço, eu tinha uma transportadora, que no começo eu bebia junto com o dono lá. A gente ia para as baladas junto. Mas quando eu senti Jesus Cristo me chamar, assim, eu falei assim: não vou mais andar com eles. E comecei a desfazer. Ele chamava, se terminava lá o horário dele de serviço também. Ele tinha muito dinheiro, eu creio que até hoje. Ele chamava todos os terceirizados lá, os motoristas: ei, vamos lá no boteco, hoje vai ter um churrasco, uísque. E eles iam, ele falava assim: Fábio, vamos lá. Não. Eu tenho um compromisso. No começo, ele
estava percebendo, não, ele tem um compromisso lá, vamos aqui. Mas toda vez que ele vai chamar, eu arrumava, eu falava assim, não, eu tenho um compromisso. Chegou um dia que ele falou assim, meu, vamos lá, você nunca mais tomou uma cervejinha com a gente. Eu peguei e falei assim, olha, eu não me sinto mais bem assim bebendo, eu não me sinto mais bem estando ali no boteco junto com vocês. Depois que eu falei isso, meus irmãos, era praticamente quase todos os dias assim. Recebi um telefonema, tudo bem, Fábio? Amanhã não tem carga para você não, tá bom? Falei assim, meu. No outro dia, Fábio, fizemos aqui, tem pouca carga e não tinha. Mas não tem carga para você não. Aí ele me dava só 2 dias para trabalhar ali para ele. E deixava 3 de fora. Pessoas que entravam assim na empresa e bebia junto com ele, tinha 5 dias. Eu que estava ali mais velho, eu estava perdendo o dia. Assim comecei a chorar, a buscar, Deus, minhas contas, e é por conta do teu evangelho. Tua palavra fala para mim não se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe o que é você ter conta para pagar, valor alto? Vamos dizer assim, de 10 mil, e você trabalhando 2 dias da semana, ganhando mais 700 reais, 2 dias da semana, tirando o dízimo, eram 600 conto, para pagar 10 mil. Mas Deus assim, Deus ele sempre dá o escape. Deus ele foi e me colocou em outra empresa. Então isso é ser perseguido, meu irmão, né? Isso é você ser perseguido. É quando você começa a deixar, andar na fé. Sabe o que é andar na fé? É você crer que Deus vai, você desfez, mas Deus vai entrar com providência. Ele vai entrar com providência na sua vida e na minha vida. Então guarda isso no seu coração. Primeira perseguição vai ser os seus familiares. Mas você tem que dar um bom testemunho. Não adianta nada você estar dentro da igreja, sendo mal criado lá com o pai, com a mãe, lá com os filhos, falando palavrão. Não adianta nada. Segunda perseguição vai ser a sua mesmo. Você mesmo vai estar se perseguindo assim, não, eu preciso mudar, eu preciso. A terceira perseguição é quando você colocou o evangelho em prática. Você não se aceita na roda dos escarnecedores. Se você ver alguma coisa errada, você vai comentar, porque você é um servo de Deus. Você não teme aquele que pode te matar, mas você teme aquele que manda a alma e o corpo para o inferno. Porque Deus ele não vai matar não, hein? Se vai para o inferno, quer dizer que vai viver lá. Então esses são os ensinamentos, meus irmãos, né? E toma posse dessa perseguição. Por quê? Eu vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje, Mateus capítulo 5. Denise, lê nessa sua aí, para me fazer por favor. Aqui, ó. Opa. O versículo 10 até o 12, Denise. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Ele está falando da recompensa.
conta da palavra. Por isso que eu falo assim, meus irmãos e minhas irmãs, igual Paulo vai e fala assim, ó, não quero ver bom testemunho somente na minha frente, mas sim no oculto, onde vocês estiverem, porque Deus Ele vê. E eu não sou Deus, chegar naquele dia, não, esse aqui é meu discípulo, Deus, deixa eu entrar. Deus, não. Então assim, ó, dê um bom testemunho na escola, onde você estiver. Lembra que você serve um Deus que é vivo e tudo vê. Então, dê sempre esse bom testemunho. Amém? Vamos estar finalizando as bem-aventuranças. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Amém. E usando a vida de Pedro de exemplo, você vê que Jesus curou a sogra de Pedro. Enquanto você está buscando o nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos e minhas irmãs, olha aqui, ó, Deus, Ele está operando maravilhas na sua vida, sim, mas é do jeito dele. Você acabou de louvar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quando Deus, Ele mexe, meus irmãos, primeiro que Ele vai quebrar é você. Ele te quebra todinho, mas desse jeito, Pai, não tinha um jeito mais fácil. Ai, Deus Todo-Poderoso. Mas quando Ele te quebra, meu irmão, Ele que faz o vaso. Eu vou fazer um vaso mais bonito. Um vaso mais bonito. Então assim, não se assuste com o que vai acontecendo ao seu redor. Foque em Cristo. Olha para Ele. Eu sempre tenho isso no meu coração. Nem sempre porque algo deu errado foi porque você falhou, não. Foi porque Deus não quis. Você entendeu? Porque se Deus quisesse, daria certo. Então eu sempre tenho isso em tudo que eu faço, assim. Tudo bem que às vezes você tem que analisar o que você está fazendo. Mas se você está andando no caminho do Senhor, se às vezes uma coisa der errado, assim, eu sei que está no caminho do Senhor, não era essa direção que Ele queria para mim. Amém? Então toma posse dessa palavra e continua firme, meus irmãos, buscando Cristo, buscando a salvação. Não desista. Seu foco tem que estar lá, tem que estar lá na Nova Jerusalém, buscando o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir.